Fala, primos, seja bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez nós vamos montar uma escada partindo aqui do chão para acessar esse espaço que existe aí entre a laje e o telhado. Então nesse local aí tinha uma janela, a gente abriu, fez essa porta, era uma janela tipo essa do vizinho. E aí fixamos essas duas madeiras aí embaixo para apoiar o patamar e para fixar a escada nelas. E aí vamos utilizar essas duas peças longas, elas têm 4 metros de comprimento, e é nelas que a gente vai apoiar o nosso degrau nesse formato aí. Mas antes disso, a gente vai trabalhar essas duas peças longas. Embaixo ali, a gente vai fazer um corte para alinhar ali com o chão. E na parte de cima, com o esquadro ali, a gente fez uma marcação, formando um desenho ali de maneira que uma pequena parte da madeira apoie sobre a viga que já está lá, né? A horizontal. Então agora iniciamos os cortes com a serra circular ali, cortei tudo. Inclusive ela está até cega, precisei parar para amolar porque ela está queimando a madeira mais do que cortando. Concluí ali no serrote, lixamos tudo e o dente ficou dessa forma, beleza? Então embaixo só fiz um corte ali, lixei e a peça está pronta. Então a gente reproduziu esse desenho na outra, né, a cópia ali, para que as duas peças fiquem exatamente iguais. Então medi de baixo até em cima e fiz uma divisão exata ali para achar o espaçamento de 13 degraus. Nessa linha reta aí deu 28 centímetros. Porém, o nosso degrau vai ter 18 centímetros de altura. Essa é a altura do espelho, né? Então, cada marcação ali, eu fiz um risco, utilizando o nível ali, para esse risco ficar nivelado. E ele vai ser a referência de onde eu vou fixar cada tábua do degrau. Então, a gente vai fixar com parafusos. O parafuso tem que pegar mais ou menos no meio dele ali. Então eu vou fazer uma pequena bitola, já que os parafusos vão ficar expostos, vou colocar eles ali numa medida padrão, para que fiquem bem alinhados. Então com essa bitolinha aí marquei tudo, seguindo o risco que a gente já tem, furei, beleza? 2 parafusos em cada lado do degrau, fiz todas as furações ao longo das duas peças, e aí virei o lado para a gente poder escariar ali, de maneira que a cabeça do parafuso fique embutida, beleza? Então, tratei as duas peças ali, e aí sim a gente vai iniciar a montagem. Coloquei um degrau na parte de cima, outro na parte de baixo, e aí dividimos ele ali, equalizamos certinho. Cada tábua dessa do degrau tem 50 centímetros por 20, e aí fizemos a guia ali. Como a minha broca é pequena, eu precisei retirar ele ali, para aprofundar mais um pouco o furo, e aí sim, parafusamos. Toda essa madeira que a gente está trabalhando aí é maçaranduba, e essas peças longas elas têm 12 centímetros de altura. A largura é padrão para todas as peças, 4,5 centímetros. E aí depois que montamos embaixo e em cima, posicionamos ela ali no lugar para a gente continuar a montagem. Achamos que em pé seria um pouco melhor ali, ergonomicamente, melhor para trabalhar. Então fomos de um em um. Um segurava o degrau, o outro marcava, retiramos o degrau, fazia o afundamento do furo ali porque a broca era curta, voltava ele para o local e parafusava. Um detalhe é que não é interessante parafusar bem apertado esses parafusos antes de posicionar todos os degraus, porque se você apertar muito os de baixo, você tem dificuldade de inserir os próximos degraus, beleza? Então a gente montou e depois apertou tudo no torque máximo, ok? Então agora a gente vai preparar a escada para fixar no lugar. Então furamos o pé, furamos em cima e também na parede. Aí a gente vai utilizar parafusos com bucha, então afastamos a escada, furamos ali parede, chão, posicionamos algumas buchas 10 nesses furos e passamos também um verniz nessa lateral, porque como ela vai ficar encostada na parede, não vai conseguir envernizar depois. E aí escariamos ali também no pé, de maneira que a cabeça do parafuso afunde um pouquinho, e aí só fixar. Utilizamos alguns parafusos aí de rosca soberba, cabeça sextavada de 12 centímetros, fixamos também na parte superior ali nesse dente, beleza? Agora é fazer o patamar. Vou utilizar essas linhas com 20 centímetros de largura. Foi preciso fazer um pequeno dente ali para encaixar na escada. Porém, elas não vieram com a medida que a gente estava esperando. Foi um pouquinho mais estreito. Então, a gente equalizou ali, ficou uma folguinha entre as peças. Mas dividimos ali e deixamos assim mesmo. Então, todas essas peças aí a gente furou e parafusou. Beleza? Lixamos ali tudo, tirando os excessos, ok? As rebardas. E agora é a montagem do corrimão. Encostei o ripão ali para encontrar a inclinação da escada, na altura que eu queria. Fizemos o corte ali na diagonal. Reproduzi esse mesmo corte em 4 peças, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. E agora só parafusamos bem aprumado ali, 3 parafusos em cada peça dessa.
E dividimos o vão da escada ali em 3 espaços, de maneira a fixar as 4 madeiras. Por cima vai um outro ripão, esse aí deve ser muito bem lixado, né? Porque é onde a gente vai tocar a mão ali, então tem que tirar todas as farpas. E fixamos um parafuso em cada encontro, beleza? Veja que legal. E faltam mais 2 peças no patamar, essa madeira no canto e essa outra encostada aí na parede. E esta a gente fixou tanto embaixo quanto na lateral. Por cima a gente fez mais 2 peças ali de ripão para concluir o corrimão. No encontro ali gastamos um pouquinho para fazer bem legal o encontro entre a inclinada com a horizontal. No canto um corte em 45 graus, parafusamos tudo. Colocamos também um outro parafuso no encontro de 45 graus ali pela horizontal e um lixamento final para acabamento. Então a escada ficou assim, primos. Ainda falta envernizar, mas veja aí em detalhes a parte de baixo, a lateral, a fixação aí dos suportes do corrimão, a vista frontal, beleza? Lembrando que todos os detalhes aí foi escolha do dono, eu só ajudei a executar. Esse é o espaço que ele quer aproveitar, um belo espaço aí entre a laje e o telhado. Lembrando que não mora criança aí, por isso que o corrimão é bem simples, é para uso adulto. É uma escada fácil de fazer, o acabamento simplificado, muito resistente. Esperamos aí que sirva de ideia para você que precisa fazer algum aí na sua casa. Valeu, primos. Forte abraço. Tchau.